Faz um tempo que eu não trago um vídeo totalmente dedicado a desenhos animados. Então se liga que hoje eu vou te mostrar os finais dos desenhos animados que mais nos deixaram decepcionados. Tem vários que conseguiram estragar a nossa experiência bem no finalzinho. Então eu acho bem importante mostrar pra vocês como isso aconteceu. Um exemplo bem clássico para isso é o Danny Phantom. Esse foi um desenho maravilhoso que conseguiu cativar muitos fãs em pouquíssimo tempo. Mas assim que o desenho teve o seu episódio final apresentado para o público, digamos que o pessoal não gostou muito por conta de alguns fatores bem interessantes. A maior crítica é que o desenho perdeu a sua essência bem no último episódio. Eu admito, eu achei bem legal como os outros, mas eu respeito totalmente o voto da maioria que foi condenar o último episódio por não estar nos padrões dos últimos episódios que vinham sendo apresentados pra gente. Tem muitos que falam que esse foi o pior episódio do desenho todo, de todas as temporadas. O último episódio foi o pior de todos, não dá pra entender. Eles fracassaram muito no quesito de agradar o público nessa. Planeta Fantasma. E aí galera, eu sou o Rafael e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Já aperta no gostei e vamos pro vídeo. Duelo Shaolin. Esse desenho é bem antigo, mas eu acredito que muitos de vocês já devem ter visto ele pelo menos uma vez. O último episódio desse desenho foi apresentado no dia 13 de maio de 2006 e não foi um dos mais aclamados pelos fãs. Esse último episódio é uma junção de dois que se chama Tempo ao Tempo. E nele, o homem se congela no tempo indo pro futuro. Então lá, o Jack Spicer está comandando o futuro. Então o homem e os outros monges dão um jeito de consertar o tempo, na magia deles. Vendo em alguns sites, como o Reddit, dá pra ter uma noção que esse episódio é muito condenado por conta da embromação que ele fez em misturar uma coisa com a outra, que no caso seria o tempo. Esse é um dos maiores motivos do porquê esse último episódio é tão desapontador para a maioria dos fãs. If you can get the sands of time from Jack Spicer. Em segundo, temos o último episódio de Jake Long, o Dragão Ocidental. Esse desenho por si só já é cheio de polêmicas, um tanto quanto interessante por ter sido praticamente refeito de uma temporada para outra. Mas o pior de tudo não tá nessa parte, mas sim no último episódio do desenho que deixou muitas pessoas de boca aberta de tão ruim que foi, tendo coisas totalmente equivocadas que na minha opinião não iria acontecer, como por exemplo o beijo que o Jake ganhou no finalzinho. Aquilo foi uma explosão de mentes, porque ninguém dava nada pros dois. E olha só, mais uma surpresa aí. Isso aconteceu por conta de uma foto. Mas não para por aí. Pelo jeito, eles decidiram que o vilão principal deveria ficar totalmente chatão e sem um propósito claro. E isso foi a pior coisa que eles fizeram no desenho, com certeza absoluta. Sem contar as coisas que ficaram meio que sem nexo, juntando os dois ali por causa de uma foto. Aquilo foi totalmente desafiador e deixou todo mundo de boca aberta sem entender por que aquilo aconteceu. Siento algo por ti. Tranquilízate. Es una cita de ensueño. Es la prueba. Qué extraño. Jake? Ben 10 clássico. Esse é um dos melhores desenhos que já fizeram de todos os tempos. Mas o final não foi um dos melhores para finalizar algo tão grande como foi esse desenho. O nome do último episódio é Adeus, Já Vai Tarde. Nele, o Ben acaba voltando para Bellwood para dar sequência à sua vida depois que o verão acabou. Ele tinha que voltar para casa para voltar para a escola, mesmo depois de todas as coisas que aconteceram com ele. E isso é muito estranho porque é claro que o Vilgax iria atrás dele. E o Vilgax foi realmente atrás dele. E digamos que nós não tivemos as melhores cenas de ação do desenho. As cenas foram bem fracas, com o Vilgax em Bellwood fazendo coisas meio que sem sentido. Não dava pra entender do porquê o Vilgax estava fazendo algo tão
desnecessário, realmente era desnecessário pra ele. Mas na continuação, que é o Ben 10 Iron Force, eles decidiram que eles tinham que tirar esse último episódio do canon do desenho, porque foi muito ruim. Os próprios criadores do desenho decidiram que não, aquilo não era pra estar ali. Então, eles ignoraram ele por completo, salvando a franquia inteira. É claro, com a ajudinha de vários outros episódios do Alien Force que fizeram ainda mais sentido e fez o desenho ficar ainda mais valorizado. Eu? Bom, eu viajei no trailer com meu avô e com a minha prima. Depois a gente quer esquisito. KND, a turma do bairro. Esse desenho consegue dividir opiniões com uma facilidade tremenda, pois além dele ter sido ótimo, o último episódio, que na realidade é um filme, deixou bastante a desejar pela maneira fraca que ele foi desenvolvido. Eu admito que o final foi realmente bom com o número 1 indo embora, mas digamos que não precisava que isso acontecesse, e provavelmente o número 1 não precisava partir e voltar depois de velho, como acontece no filme. Mas, como eu disse, ele divide muitas opiniões, e a maior delas é que realmente as pessoas não gostam do live action que foi introduzido no filme. O live action ficou estranho, não é dos personagens, é assim que ele ficou estranho, eu acho que não combinou. As pessoas lidam com isso de uma maneira totalmente estranha, porque essa mescla sempre fica um tanto quanto bizarra. Mas essa é uma parte estética que dá pra ser relevada. E eu acredito que a gente deveria focar em outras coisas, que provavelmente a experiência melhoraria em uns 50%. Mas é claro, não podemos deixar de lado todos os erros que eles cometeram nesse filme que finalizou a franquia. A gente se encontra na base lunar. E número 1, bem-vindo de volta. Fim de transmissão. Hora de aventura. Eu fiz vídeos falando muito bem do final que o desenho teve. Foi realmente muito bom e inspirador, deixou a gente muito feliz por muito tempo. Mas digamos que muitas coisas poderiam ter sido feitas de maneiras totalmente diferentes, que dariam uma outra imagem pro final que foi apresentado pra gente. A gente esperou muito tempo pela aparição do Gobi. Todo mundo queria que esse super vilão aparecesse. E a hora que ele veio, ele meio que foi derrotado pela música que tem harmonia. Eu sei que aquilo não foi uma derrota porque ele é o ser mais poderoso do cosmo, mas não foi digno porque Hora de Aventura criou em todas as suas temporadas. Foi muito tempo investindo em pequenos detalhes que levaram até o Gobi e eles simplesmente ignoraram tudo o que aconteceu e saiu esse final que foi apresentado pra gente. Tinham várias coisas que poderiam ser mostradas, arcos que não foram explorados, e isso deixou muita gente chateada, como por exemplo o arco do Lich. Depois do episódio Jake the Dog, nós vimos que várias partes do Lich foram espalhadas por várias dimensões, e aquilo não foi de uma maneira clara explorada, não mostraram aquilo pra gente, e isso deixou muita gente chateada, apenas com uma pequena aparição do Gobi que não valeu muito a pena. Mesmo sendo um ótimo episódio, conseguiu pecar muito em vários aspectos que melhoraria muito a experiência da gente estar assistindo o último episódio de Hora de Aventura. Eu nunca teria saído de lá sem você cantar. É incrível como a música era poderosa. Música é poderosa, cara. Ela atinge uma parada primitiva no cérebro. E agora, pra finalizar, Star vs as Forças do Mal. Esse sim foi muito polêmico e a fandom não aceita até os dias de hoje, sendo um dos piores finais que já foram feitos para os desenhos animados, mesmo passando muito tempo. Bom, a Star teve o surto dela e sentiu a necessidade de acabar com a magia para derrotar os soldados da Solaria. Eu realmente me peguei pensando no assunto para entender se aquilo era realmente necessário, e eu cheguei à conclusão que não. Tudo poderia ter sido feito de outras formas, mas na cabeça da Star, não. Outra coisa que eu gosto, mas que não deu certo de certa maneira, é Starco. Deu pra ver que aquilo foi totalmente forçado aos 45 minutos do segundo tempo. Sem contar que o episódio final foi muito curto e era necessário pelo menos uns 45 minutos para conseguirem trabalhar em cima daquela destruição em massa da magia.
Aquela foi uma proposta boa, mas que não precisava ter entrado em ação. E a mescla de mundos que teve no final foi sem pé nem cabeça, não deu pra entender o que aconteceu. Digamos que eles estavam com a faca e o queijo na mão e decidiram jogar tudo no lixo. Era a única escolha que eu tinha. Eu tinha que tirar os poderes daqueles guerreiros. E aí, quando eu fiz isso, o Marco foi enviado de volta. Vocês gostaram de algum desses finais que eu mencionei aqui? Deixa aí nos comentários pra mim saber. E se você tem uma opinião contrária da minha, deixa nos comentários aí que isso vai ser super importante pra quem saiba eu consiga ver de outra maneira esses episódios. Bom, então eu estou indo nessa. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.